Dá glória a Deus quem encontrou Êxodo. Agora identifica o capítulo de número 12 com o seu primeiro versículo. Amém? Quando todos acharem, dá um glória a Deus. Quem achou, dá aleluia. Quem não achou, diz misericórdia. Amém? Tem um título aí nesse capítulo, não tem, igreja? Na Bíblia de vocês? Tem um título? Será que coincide com o título que eu vou falar aqui agora? O título diz assim: a instrução da primeira Páscoa. Amém? A instrução da primeira Páscoa. Antes de eu contextualizar o texto, eu quero falar um pouco, antecipando este fato. A Bíblia vai nos dizer que Josué, depois de ser vendido pelos seus irmãos, José, ele cai ali na casa de Potifar, de lá vai para a prisão, e a vida dele começa a ter um contraste terrível. Só que Deus, ele é milagroso e Deus é poderoso, e traz ali na vida de Josué um título de de José, um título de governador dentro do Egito. Só que o tempo se passou, os anos se passaram, e os faraós posteriores não conheciam José como faraó que José interpretou o sonho, conheceu. E o que aconteceu é que em um determinado momento, antes dos outros faraós chegarem, houve grande fome no Oriente, na Arábia, em países como o próprio Canaã. E Jacó com seus filhos e mais 70 famílias tiveram que ir para o Egito. Foram convidados e adentraram no Egito e ficaram no Egito por um longo tempo, como convidados. Só que os israelitas, os hebreus, cresceram absurdamente dentro do Egito. E os outros faraós que foram surgindo ficaram com medo do crescimento daquele povo dentro da sua terra e escravizaram aquele povo. Escravizaram aquele povo durante 400 anos. E durante 400 anos aquele povo ficou ali à mercê de Faraó e dos egípcios. E Deus ali, por intermédio de Moisés, envia Moisés para instruir o povo acerca da Páscoa. Era o tempo da saída, o êxodo daquele povo. O êxodo significa saída. E nós vamos contextualizar e vamos entender o que Deus fala com Moisés para que fale com o povo. Mas naquele momento ali, Deus já tinha lançado pragas sobre o Egito, e Faraó cada vez mais endurecia o coração. E Deus lançando pragas e pragas e pragas, 10 pragas lançadas dentro do Egito. E Faraó cada vez mais obstinado a ter o povo como escravo, ele não ouviu a voz de Deus. E Deus enviou ali Arão, irmão de Moisés, e Moisés para falar com Faraó, para, na última tentativa, tentar trazer no coração de Faraó uma transformação ou uma modificação de pensamento. Mas ainda ele não ouvindo, Deus enviou Moisés até o seu povo. E Moisés, indo até o povo, instruiu aquele povo o que deveria fazer naquele dia. Era o 10º dia. E nós vamos entender um pouco sobre também aqui, se Deus me lembrar, trazer a minha lembrança à luz da palavra, ou dos estudos, o calendário hebraico, o calendário lunar. E Moisés invade ali aquele local, fala com aquele povo acerca do que Deus queria que eles fizessem. E era justamente a Páscoa do Senhor, uma celebração da que já estava escrita, queria acontecer no Novo Testamento. Deus faz um análogo a isso
a ressurreição de Cristo, por isso que eu tomei a ousadia de, no início do culto, louvar o hino. O sangue de Jesus traz libertação a nossas vidas. E o que aconteceu naquele dia nós vamos narrar aqui agora, ou melhor dizendo, ler nas palavras de Moisés. E eu vou ler já contextualizando e vou trazer a tradução de tudo isso, se assim Deus nos permitir. E diz assim, no versículo 1, o epígrafe do capítulo 12, intitula-se A Instrução da Primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Ou seja, era um mês aonde já o calendário lunar, conhecido também como calendário Nissan, estava se originalizando, como também a Páscoa do Senhor. Diferente do nosso calendário, o calendário hebraico ele é contido de 13 meses e altera-se em alguns meses, dia 29, 28, dia 30, e também tem 7 vezes dias a mais em alguns dos seus meses. É conhecido também como Habib, ou o mês de Nissan. E ali naquele mês, naquele início do mês, Deus trouxe a Moisés a instrução do que seria feito naquele momento. Ou seja, Deus estabeleceu uma data comemorativa para que quando aquele povo tivesse liberto, aquele povo o adorasse em espírito e o adorasse em verdade. E no versículo de número 3, diz assim, falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês, ou dia 10, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Ou seja, cada cordeiro servia tão somente para uma única casa, não poderia dividir, exceto por algo que eu vou falar aqui a pouco no instante. O cordeiro era para que aquela pessoa que estava dentro do seu lar fizesse ali consumo daquele cordeiro junto com seus familiares. Aí no versículo de número 4 diz assim: mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro, para que não haja desperdício. Ou seja, se a casa fosse pequena e o vizinho que morasse perto de mim, ou na tenda que eu morasse, que éramos escravos juntos, tivesse uma família também pequena e o cordeiro fosse demais para a minha família, como também para a dele, nós poderíamos unir a nossa família para fazermos uso do cordeiro. E no versículo 5, louvado seja Deus, diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras e o guardareis até ao 14º deste mês, ou seja, dia 14. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará no crepúsculo, ou seja, à tarde. E tomarão do sangue, poloão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargosas comerão. Por quê? Porque aquelas ervas amargosas, e os pães, significaria o sofrimento que eles passaram durante o tempo que ficaram. Messias, por favor, me ajude nesse ar-condicionado aí. Que eles ficaram dentro do Egito. Então ele diz assim, e tomarão o sangue,
poloão em ambas as umbrais das vergas das portas, nas casas em que comerem. Por que nas umbrais? Eles colocavam o sangue, matavam o cordeiro e pegavam o sangue em um cálice e vinha e passava nas ombreiras da porta para uma demarcação. E nós vamos ver por quê. E no versículo de número 9 ou 8 diz assim: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão, para entenderem, porque Deus é Deus na vida daquele que verdadeiramente Ele ama. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. Ou seja, não é para cozer ou cozinhar, e nem para comer semi-cru, mas era para assar, totalmente queimar a carne e comer da forma que Moisés instruiu o povo, do qual Moisés fora instruído por Deus. Versículo de número 10: e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Ou seja, não deixe sobrar nada. Já fez o seu tratado com Deus, pôs nas umbrais da porta o sangue do cordeiro, macho de 1 ano, sem mácula, sem ruga. E aí agora você vai, entra em tua casa com teu familiar, cada um dentro da sua casa, exceto se as famílias forem pequenas, e ambos ali se juntem e comam, mas desta forma que está sendo instruído. Você sabe qual é o mal do servo de Deus? É não ouvir, missionária Paula, as instruções que Deus nos dá, para que nós andemos em novidades de vida conforme a vontade de Deus, e não passamos por tribulação. E vou falar de uma delas aqui, que o povo pagou por não dar ouvidos à voz de Deus. E no versículo de número 11, não é isso? Assim pois, os comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Olha o que ele estava dizendo, ó: comam, mas antes de vocês comer, ponham a sacola, a mochila nas costas, calcem suas sandálias, peguem o cajado na mão, preparem tudo, porque assim que vocês comerem apressadamente, eu quero que vocês vão embora, saiam daqui apressadamente. Aí no versículo 12 ele diz assim: e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Matarei todo primogênito de filho, como também de animal, e todos os deuses saberão que eu sou verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. Naquela noite houve um grande alvoroço, porque até o filho de Faraó morreu. A agonia foi extrema. Eles começaram a dar as coisas aos hebreus para que eles fossem embora, mas não tinha um primogênito dos hebreus, nem de gado, nem de filho, nem de cabra, nem de cabrita, de nada deles morreram, porque Deus instruiu e o povo obedeceu. E quando você obedece a Deus, o diabo não toca nos seus. Entende isso? É isso que é a Páscoa. E a Páscoa traduzida em hebraico significa persa, e na nossa língua significa no verbo passar. Ou seja, todas as casas que o espírito da morte vinha, ou lá aonde estavam ali os animais, eles não passavam por dentro trazendo o espírito da morte, mas passava por cima. Alguns chegam a dizer que é passover, é vindo e passando por cima, mas não atingia a família da qual Deus desceu um decreto. Nós não queremos obedecer o decreto de Deus, e por isso estamos pagando um preço violento.
nesta geração em que nós estamos vivendo. E eu vou lhe mostrar aqui também, à luz da palavra, no contexto da palavra, o que aconteceu com aquele povo por não obedecer a Deus. Versículo número 13 diz assim, ó: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas congregações, o celebrareis, e por estatuto perpétuo. Deus deixou isso como um decreto para que o povo fizesse aquilo. Só que depois de o povo sair de dentro do Egito, fizeram isso um ano depois, uma única vez, no Monte Sinai. No tempo de reis, no tempo de juízes, no tempo de números, no Pentateuco fala sobre a Páscoa, mas em outro tempo nenhum mais fizeram esta comemoração ou celebração da Páscoa, a não ser, salvo engano, no tempo do rei Josias e no tempo do rei Ezequias. Os demais, e Esdras, os demais, se não me falha a memória, os demais, nenhum deles celebraram a Páscoa. E o que foi que aconteceu com eles? Ficaram errantes no caminho durante 40 anos, pagando preço. Aí tem crente hoje dizendo: eu estou na igreja, estou dizimando, estou sendo fiel a Deus, eu estou cultuando. E porque está demorando o meu Canaã, porque está demorando a minha promessa. Primeiro que o povo tinha que estar circuncidado. Deus disse a Moisés: circuncida todo o povo. Era uma aliança do povo com Deus. Já falei aqui, o se circuncidar foi transicionado no batismo nas águas, e a Páscoa é transicionada na ceia do Senhor. Então ele disse: não pode participar da ceia, da Páscoa, aquele que não é circuncidado. Então circuncida todo. Se tivesse algum escravo ou estrangeiro na casa de algum israelita, para ele, algum escravo ou estrangeiro, para eles fazerem parte da Páscoa, tinha que ser circuncidado, senão não fazia parte da Páscoa. Olha o que Deus diz no capítulo de número 12, versículo 24, para que esse povo entendesse que era um mandamento, uma ordenança melhor de Deus. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei este culto. E acontecerá que quando vossos filhos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Quer ver a dureza de Deus por alguns momentos? Vai para o capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Olha o que Deus disse a Moisés. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: sacrifica-me ou mata todo primogênito que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque é meu. Todos que livraram-se da morte dentro do Egito, e todos que estavam dentro da madre, era para ser sacrificado a Deus. Pastor, e agora? Como é que o povo escapou dessa? Deus aí abre um parêntese. Você pega um animal, também de um ano,
sem mácula, sem ruga. Ao invés de você matar o seu filho, você vai e apresenta um animal em holocausto a mim. Aconteceu isso com quem? Isaac. Abraão, quando pega o teu filho que Deus manda imolá-lo, Deus envia um cordeiro. Deus sempre tem uma saída para o momento de constrangimento das nossas vidas, e muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. O que aconteceu que de Malaquias até João Batista, que é Mateus, o povo não entendia isso, o povo não compreendia isso. E Deus ficou irritado com isso. Deus vai, Moisés não entra na terra de Canaã, e muitos não entraram na terra prometida. E isso já era um prenúncio que o próprio Cristo, está lá em Mateus 26, versículo 1, ele fala: olha, daqui a 2 dias eu serei sacrificado. Falando assim como esses cordeiros que foram sacrificados, e o sangue daquele cordeiro, ou dos cordeiros, salvaram primogênitos e todos que estavam dentro daquela casa. Só que o povo não entendia. O que foi que Deus fez? Mesmo depois de terem entrado eles em Canaã, não levaram em consideração essa Páscoa, essa celebração a Deus. E o que é que Deus faz? Permite que os babilônicos prendam eles. E prendendo os babilônicos, eles livraram-se depois de 70 anos alguns judeus. E aí eles começaram a celebrar a Páscoa nos tabernáculos, ou nas tendas, melhor dizendo. E depois que Salomão geriu o templo, eles começaram a celebrar a Páscoa de uma forma contrita dentro do templo de Salomão. E aí sim, Paula, essa Páscoa começou a ter uma ascensão, uma crescente tão grande que preocupou a muitos. A Páscoa era a maior festa em Israel, a ponto de todos ficarem com medo, porque crescia muito o número de patriotas dentro da cidade. Herodes o tetrarca e Pôncio Pilatos, o que é que eles faziam? Pegavam a cadeira real deles e provisoriamente punham dentro de Jerusalém, com medo de uma rebelião daquele povo, porque era inumerosa a quantidade de pessoas a celebrar a Páscoa do Senhor, porque eles entenderam o que era a Páscoa. Não é um coelhinho, não é um ovinho de chocolate, não. Foi Deus dando livramento ao povo dele depois de 430 anos dentro do Egito como escravo. E Deus pegou animais imaculados, sem mácula, sem ruga, de humano macho, e mandou que pegasse o sangue deles, assim como o sangue do cordeiro, que hoje representa a nossa Páscoa, que hoje representa a nossa saída, que hoje representa a nossa salvação. Assim Deus fez. Hoje as pessoas erroneamente comemoram a Páscoa. Interessante que foi do dia 10 até o dia 14, contando assim bruscamente uma semana, onde os pagãos têm como Semana Santa e uma Sexta-feira Santa. Comemorar o que sexta-feira? A crucificação de Cristo. Aí chega no sábado, um bocado de fariseu, escribas, um bocado de idólatras, e queimam Judas. Quem somos eu e vocês para queimar Judas? Que moral você tem de queimar Judas? Talvez eu e você façamos piores do que Judas. Você sabe o que acontece? Já falei aqui, vou repetir. Jesus agachado ali na areia, e aqueles homens se apresentaram diante dele com aquela mulher adúltera, pega no ato, na prática do adultério. Segundo a lei de Moisés, é para apedrejá-la até a morte. Eles querendo testar Jesus, aí ele disse: e o Senhor, que se diz ser filho de Deus, o que é que faz? Jesus começa a botar o nome de cada um deles no chão, e começa a olhar para cada um deles. E eles, quando tomam posse do que Jesus está escrevendo no chão, Jesus disse: dentre vós,
quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Eles começaram a pegar pedra por pedra e rolar no chão e ir embora cabisbaixo. Aí pegam um dia de sábado cheio de cachaça, cheio de maconha, cheio de cocaína, muitos armados, e faz um boneco representando Judas e queima ele. Quem somos nós para queimar Judas? Judas já pagou o preço dele. Queimar um enforcado? Queimar quem já está morto? Quem somos nós? E nós, como servos do Senhor, temos que entender o que é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa, ela não se define anualmente, e sim mensalmente, na ceia do Senhor. É o sangue do Cordeiro derramado no Calvário, para que trouxesse em mim e você salvação. Essa é a nossa Páscoa. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Essa é a verdadeira Páscoa. Aí a festa, eu vou ler para que nós entendamos. Vai lá, Mateus 26, rapidinho. Eu vou ler 2 versículos. Vou ler 2 capítulos. Primeiro eu quero ler esse aqui, Mateus 26. Jesus já sabia do que iria acontecer. É o que ele fala, ó. E aconteceu o que? Quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser, não, mais alto, me ajude, para ser, um pouquinho só mais alto, para ser, passa aí na gravação, só um pouquinho só mais alto, para ser crucificado. Por quê? Por quê? Por que o crucifixo? Por que a morte na cruz? Para que o sangue dele vertesse, descesse pelaquela cruz, para que eu e vocês e todos nós fôssemos achados sem mácula, sem ruga e sem pecado. Chocolate não tem nada a ver com sangue. Interessante, com todo o respeito aos enganos das crianças e aos faltosos de entendimento, que quando ele dá instrução, louvado seja Deus, ele diz no versículo 7 assim. Vou ler o versículo 7 de Êxodo, viu? E 8. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras das vigas da porta, sinal, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão chocolate com uvas e frutas adocicadas. Está escrito assim? Está escrito assim? Eu vou ler certo. E naquela noite comerão a carne assada. A carne dele foi triturada em cima daquela cruz, não permitindo ele que quebrasse os ossos como quebraram ou quebravam dos outros crucificados, porque nem desses cordeiros que foram mortos para colocar o sangue nas umbrais da porta, ele não permitiu que quebrasse nenhum dos ossos dele. Aí ele diz assim na conclusão: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, pães sem fermento e sem mistura, e com ervas
amargas comerão, para entenderem de onde eu vos tirei. Quem fumou maconha aí sabe, quem cheirou cocaína sabe, quem tinha uma vida promíscua sabe a vida amarga que tinha, e que Ele te tirou com o teu sangue carmesim. Ele sabia e disse: daqui a 2 dias, não muito, serei entregue para ser crucificado. Aí, para entendermos melhor a Páscoa, vai lá em Lucas, se não me falha a memória, é o último capítulo. Eu tenho tempo para ler, não queria ler não, mas vou ter tempo para ler. Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 24, se não me falha a memória. Deixa eu ver se é isso mesmo. Último capítulo, Lucas 24. Eu vou ler, estou com vontade de ler, vou ler. Eu vou ler aqui, viu? 24, 1 diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas, e a respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Aqui não tem ovo de Páscoa, aqui não tem coelho. Quem estava aqui já ressuscitou. Só estou parafraseando. No versículo 6, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11, porque Judas já tinha sido enforcado, ou se enforcou, e a todos os demais. E eram Maria Madalena e a Joana, e Maria mãe de Tiago, e aos outros que com elas estavam. Louvado seja Deus. As que diziam estas coisas aos apóstolos, e as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali posto, e retirou-se admirado consigo mesmo, porque Jesus já tinha sido levado pelo seu próprio corpo. Porque assim como ele tinha poder para tirar Lázaro de dentro do sepulcro, assim como ele tinha poder para dizer: o filho da viúva Naim, levanta daí, assim como ele teve poder para dizer a Eliseu: este menino vai ressuscitar, assim como ele teve poder para multiplicar o azeite da viúva, assim como ele teve poder para trazer morte a todos os primogênitos dos Egípcios, assim como ele teve poder para trazer eu e você aqui à igreja, ele tem poder para ressuscitar. Esse é o meu Deus, essa é a minha Páscoa, essa é a minha casa. Esquece de chocolate a gente come o ano todo. Esquece de comida baiana. Dia de sexta-feira que nós podemos comer o ano todo. Não faz disso um rótulo, igreja, pelo amor de Deus. Estamos compactuando com as heresias e as festas pagãs. Foi o que nós comemos ontem, foi o que nós comemos ontem de ontem, foi o que nós comemos o mês passado, foi o que nós comemos o ano passado. Não vai diferir quem nós somos. O que vai nos contaminar não é o que entra, mas sim o que sai.
Então vigie em nome de Jesus. Ele está explicitamente nos trazendo a revelação da sua palavra. Conclusão no versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Louvado seja Deus. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, da morte de Jesus, de todas as coisas. E aconteceu no versículo 15, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, como os de muitos estão nos dias de hoje, para que não o conhecesse, como muitos também não conhecem, que Jesus está aqui nesta noite, nesse lugar, e você ainda não percebeu. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo o nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes e entregaram a condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizia que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: ó nércios e tardos de coração, para crer que tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas, entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu-lhe e deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Ou seja, porventura nós não poderíamos sentir a presença dele perto de nós? Ele estava tão perto de nós e nós não entendemos, nós não ouvimos e não conhecemos a sua voz, porque estávamos completamente apagados. É o que acontece nos dias de hoje. Não quero aqui censurar o chocolate de jeito nenhum. Eu quero trazer uma ideia verídica de que nosso Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. E não foi por vontade humana. Não foi por uma intenção do Espírito Santo, vou trazer. Não foram os anjos, 24 anciãos. Não foi serafins, nem querubins, nem arcanjo Miguel, nem Gabriel. Foi o próprio Deus.
que chamou Moisés e disse: Moisés e Arão, entram na terra do Egito e diz ao povo para se prepararem para a preparação da primeira de muitas Páscoas. Hoje nós estamos celebrando essa Páscoa. Essa é a verdadeira Páscoa. Esse é o verdadeiro Deus Todo-Poderoso que se pôs entre nós para trazer a mim e a você algo que Deus deixou no Antigo Testamento como um decreto ou como um sinal de que esses cordeiros, ou o sangue desses cordeiros, representariam o sangue de Jesus. E hoje Ele está aqui no meio de nós. E se você crer, Ele vai sussurrar nos seus ouvidos, e você vai entender porque Ele te ama tanto. Talvez nós não temos menção, né? Não mensuramos ainda o tamanho do amor de Deus, o tamanho do amor de Cristo, Márcio, pelas nossas vidas. Se começarmos a analisar dia após dia, Paula, das nossas míseras vidas, dos nossos pecados cotidianos, das nossas faltas para com Ele, e ainda assim, vem cá, Cia, rapidinho, deixa o celular aí, vem cá. Com tudo isso, com todos os defeitos, com o sangue derramado, com a crucificação, com a humilhação, Ele nunca deixa esse gesto. Ele sempre está segurando suas mãos. Para onde quer que você vá, o que quer que você esteja fazendo, o diabo por muitas vezes vai tentar fazer com que ele largue a tua mão, com que ele se aparte de você. Mas Ele disse: não, eu dei a vida por Ele, e é por Ele que eu vou caminhar até o último dia da vida dele. Anda comigo, porque eu andarei contigo em todo momento da tua vida. Eu quero te dizer com isso, igreja, nesta noite tão somente creia. Jesus nunca largou a tua mão, Jesus nunca te desamparou, Jesus nunca te deixou só. Ainda nos momentos de dificuldade, Ele está reparando o teu problema, Ele está contemplando tua dor. E eu quero te dizer que no lugar onde você chegar, Ele vai chegar junto com você. Ele vai estar com você. Abraço. Deus preparou tudo, a gente que não entende. Deus, ao invés de dar mel, deu ervas amargosas. Poxa, para que isso? Começa a carne, imagina aí o cenário. Começa a carne assada, queimada desse jeito, não podia ser cozida, podia ser meia crua. Por que assim torrada? E por que com esse pão sem nenhum gosto? Sabe, se mistura ainda com essas ervas amargas. Por que isso? É para que você entenda que no momento da aflição, você sempre clama por Ele. No momento da angústia, você sempre chora por Ele. É para que quando você estiver por cima, para que quando você estiver liberto, para que quando você estiver no deserto, peregrinando sem saber para onde vai, entender porque você está perdido, deixou de fazer, deixou de buscar, deixou de entronizar-se com o trono da graça. A Páscoa é isso aí. Mas somos tricotômicos. E na parte tricotômica da carne com a alma, faz com que nós venhamos nos perder com ovos, com coelhos, com vatapás, carurus. Sabe o que aconteceu naquela Páscoa, quando Jesus, em Mateus 26,
os supremos da época, né, que é chamado hegemonia, né, eles entraram em conselho, sabe, Paula? Como eles iriam matar Jesus. Já estava tudo preparado. Sabia que ele podia ir embora, Yolanda? Ele podia entrar na embarcação e sair dali, mas ele não fez isso. Sabia que ele podia fugir daquele sofrimento? Júnior, quando ele sente, sabe, porque ele podia ver tudo. No Monte das Oliveiras, Paula, quando ele sente as chibatadas nas costas, quando ele sente aqueles ferros arrancando a pele dele, quando ele sente os cravos na mão, o espinho na cabeça, em 1 milésimo de segundo, e Satanás ali perto, ele diz: Pai, se possível for, aparta de mim esse sofrimento, esse cálice. Mas de repente ele se retoma e olha para a nação do Brasil, da Argentina, Israel. Ele olha para o Oriente Médio, ele olha para o Chile, para a Bolívia. Ele diz que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade de Juan, seja feita a vontade de Paula, seja feita a vontade de Rosana, da pastora, de Júnior, que seja feita a vontade de cada um deles, porque eu sei que ninguém aqui quer queimar no fogo do inferno, porque a nossa vontade é herdar a glória, é estarmos no reino de Deus. Então Deus, sabendo disso, aí Jesus fala que seja feita a sua vontade de salvar os seus. Aí, para finalizar, para não perdermos tempo, no versículo 50, o último versículo do capítulo de 24 de Lucas, diz assim: e levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. Isso Jesus, seus discípulos. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande alegria o júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Valorize o Cristo que deu a vida na cruz do Calvário pela sua vida. Não deixe que o tempo intermediário entre o real e o sobrenatural te tire da presença do Senhor. Pastor, o que é isso? Vamos ali, fulano, rapidinho. Não vai para a igreja hoje não. Vai ter ali um come se bebe na casa de fulana de tal. Um dia só, que nada. É Páscoa, é Semana Santa. Vou pegar pesado um pouquinho, Moisés. Me explica sobre a Semana Santa. Nesta geração de hoje, onde senta papai, com filhinhos adotados, e vão ali dar as mãos e orar e pegar coelhinhos de Páscoa comprado em shopping center, ovos e chocolates, e depois me explica como é que eles entrarão no reino dos céus, porque não é de qualquer forma, porque a vida dele foi dada por um grande valor. 40 anos de peregrinação por causa da desobediência. Quando você agora se perguntar por que ainda não aconteceu, lembra dos israelitas, lembra dos hebreus lá dentro do Egito. Era para sair e alcançar logo Canaã. Se perderam no caminho por causa da falta de compromisso. Então vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não, bora ali, poxa, isso é nada demais. Não é nada demais. Tira qualquer dia. Chocolate só é feito nessa época? No shopping só tem chocolate nessa época? Pô, pastor, mas eu queria que minha esposa fizesse algo diferente. Vai segunda.
vai sábado, vai domingo à tarde fora do culto sem problema algum, mas não vai para lá num dia específico de festa pagã e fazendo usos de coisas pagãs e dizendo você que é adorador. Não, que o coração do homem é enganoso, mas o de Deus é indescritível, porque ninguém consegue explicar. Qual é a nossa Páscoa? 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 Fica de pé, vamos adorar Ele, Moisés.